Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão em Vida desta sexta-feira. Estamos aqui finalizando mais uma semana, compartilhando a poderosa e preciosa Palavra de Deus, essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. E nós louvamos a Deus pela oportunidade que temos tido de compartilhar uma mensagem de fé e esperança para o seu coração de segunda a sexta-feira, às 6h30 da manhã. Portanto, se você ainda não está inscrito, aproveita para se inscrever, para que você acompanhe sempre o nosso conteúdo. Aproveita para deixar o seu like também nesse vídeo. E compartilhe aí com o maior número de pessoas que você puder. Compartilha pelo menos aí no seu status, grupos que você participa, e com 7 contatos no privado, convidando essas pessoas para também ouvir a palavra do Senhor nessa manhã. E eu creio que Deus falará ao coração de cada pessoa, trazendo refrigério, trazendo renovo para o coração de cada pessoa. Até aqui o Senhor tem cuidado de nós, eu creio que o Senhor continuará cuidando, derramando sobre nós a sua bondade. A nossa reflexão de hoje está baseada no Salmo de número 35, e é uma oração pedindo a ajuda de Deus. Salmo de número 35, nós vamos ler esses versículos, o texto, destacando alguns versículos e trazendo lições práticas para a nossa vida. Salmo 35, versículos de 1 a 3 nos dizem assim: Ó Senhor, defende a minha causa contra os que me acusam, luta contra aqueles que me atacam. Embraça o escudo e a couraça, e ergue-te em meu auxílio. Empunha a lança e reprime o passo dos meus perseguidores. Dize à minha alma: eu sou a tua salvação. Veja que no momento de perseguição, no momento de tribulação, no momento de luta que o salmista estava enfrentando, ele busca ao Senhor. No momento de injustiça, ele busca ao Deus da justiça. Ele diz: Senhor, defende a minha causa contra aqueles que me acusam. Eu não sei se de repente você que está me ouvindo nessa manhã está passando por alguma situação assim, de perseguição, de acusação, de difamação, ou se simplesmente você tem se sentido vítima dos olhares das pessoas. Eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã. Deus é justo e é o justo juiz. Portanto, se você quer que seja feita realmente justiça na sua vida, busque ao Deus justo e verdadeiro. Recorra ao Senhor antes de qualquer outra coisa. Às vezes as pessoas se inquietam, preocupando-se com o que vão fazer e se esquecem de buscar a Deus que já sabe exatamente o que fazer. Então, a minha orientação para você nessa manhã é que antes de tomar qualquer decisão, busque a Deus. Tem pessoas que tudo leva para a justiça humana. Deixa eu dizer uma coisa para você. Antes de qualquer coisa, recorra à justiça divina. Deus pode até te orientar a buscar também a justiça humana, não há nenhum problema nisso. Mas antes de recorrer à justiça humana, recorra à justiça divina. Recorra ao Deus que é bondoso, gracioso e que também é justo juiz. Tá bom? Os versículos 4 a 10 nos dizem assim: Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Sejam como a palha que o vento leva, impelindo-os o anjo do Senhor. Que o caminho deles fique escuro e se torne escorregadio, e que o anjo do Senhor os persiga. Pois sem razão me armaram ciladas, sem motivo abriram uma cova para mim. Venha sobre o inimigo a destruição, quando ele menos esperar, e prendam-no os laços que tramou ocultamente. Caia neles para sua própria ruína. Então a minha alma se alegrará no Senhor e se regozijará na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é semelhante a ti?
pois livraste o aflito daquele que é mais forte do que ele, livra o pobre e o necessitado daqueles que o exploram. Talvez você esteja se sentindo como um salmista, olhando para o seu inimigo e vendo como alguém que parece ser maior e mais forte que você, a ponto de você não saber mais o que fazer, não saber mais como agir. Por isso que o salmista recorre ao Senhor, porque ele entende que o Senhor sabe o que faz e o Senhor sabe o que fazer. Então, em vez de ficar aí inquieto, angustiado, aflito, ansioso, busque ao Senhor. Entregue a sua causa nas mãos do Senhor. Coloque diante de Deus as injustiças que você tem sofrido, as perseguições que você tem sofrido. Coloque diante do Senhor aqueles que têm desejado o seu mal. Coloque diante do Senhor aqueles que têm tramado contra a sua vida. Coloque diante do Senhor. Porque o Senhor sabe o que faz. O Senhor sabe como agir. E o Senhor sabe o tempo certo para todas as coisas. Então, em vez de se inquietar, tentando resolver na força do braço ou de acordo com aquilo que você acha que deve fazer, resolva colocando diante do Senhor. Veja que no versículos 11 e 12 ele diz assim, olha, falsas testemunhas se levantam e me interrogam sobre coisas que eu não sei. Pagam-me o mal pelo bem, o que é desolação para a minha alma. Veja, ele diz que falsas testemunhas estavam se levantando contra ele. Como é terrível, né? Ser vítima, ser alvo de falsas testemunhas. E ele diz que essas pessoas estavam pagando o mal pelo bem. Ou seja, ele havia feito o bem, mas estava recebendo o mal em troca. Os versículos 13 a 14 são muito interessantes. Ele diz assim, quanto a mim, porém, olha, falsas testemunhas se levantam e me interrogam sobre coisas que eu não sei, pagam-me o mal pelo bem, o que é desolação para a minha alma. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas roupas eram pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum e em oração me inclinava sobre o peito. Portava-me como se eles fossem meus amigos ou meus irmãos. Andava curvado de luto como quem chora por sua mãe. Mesmo recebendo o mal, o salmista entende que a sua atitude não deveria ser de retribuir com o mal. Porque o mal que é pago com o mal só aumenta. O mal que é pago com o bem é neutralizado. Há pessoas que dizem assim, eu vou pagar com a mesma moeda. Eu vou retribuir na mesma medida. Mas deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã. Não vale a pena retribuir o mal com o mal. Não vale a pena pagar com a mesma moeda. Não. A palavra do Senhor nos orienta a fazermos diferente. O salmista diz assim, olha, eles se levantavam como testemunhas falsas, me pagavam o mal pelo bem. Eu, porém, quando vi que eles estavam doentes, quando eu vi que eles estavam enfermos, eu me coloquei de joelhos diante do Senhor, eu orei, eu jejuei, eu me consagrei, eu busquei ao Senhor por eles. Sabe por quê? Porque ele entendia que a questão era com eles, eram eles, o problema estava neles, não era no salmista, não era nele que estava o problema, era neles. Então ele diz o seguinte, o problema não sou eu. Eu não posso agir como eles estão agindo. Eu não posso ser como eles são. Eu preciso fazer a diferença, porque em mim está o Senhor. Deus está na minha vida. Se Deus está na nossa vida, nós precisamos agir diferente. Não devemos retribuir o mal com o mal. Não devemos agir pagando com a mesma moeda. Não. Se você não consegue fazer o bem, que também não faça o mal. Se você não consegue fazer o bem, que também não faça o mal. Você busque ao Senhor e coloque diante do Senhor aqueles que têm tramado contra a sua vida, aqueles que têm se levantado contra você, aqueles que têm desejado o seu mal, coloque diante do Senhor. Não permita que a atitude deles inquiete o seu coração, tire a sua paz, tire a sua tranquilidade, tire a sua alegria. Não permita que isso aconteça. Entregue ao Senhor, coloca diante de Deus, porque Deus sabe o que faz. Tá bom? Versículo 15 ele diz, quando porém tropecei, eles se alegraram e se reuniram. Reuniram-se contra mim, homens sem valor que eu não conhecia, dilaceram-me sem tréguas. Olha que coisa triste. Ele diz, olha, testemunhas falsas se levantam contra mim.
Mas quando eu percebi que eles estavam doentes, eu jejuei, orei e me consagrei por eles. Mas quando eu caí, eles se alegraram. Eles se regozijaram com a minha queda. Fizeram pouco caso de mim. E infelizmente é assim. Por isso que nós não devemos criar expectativa em relação ao outro. Devemos agir fazendo aquilo que deve ser feito, mas sem criar expectativa de retorno. Sem criar expectativa de receber o bem do outro. Felizes aqueles que não esperam nada, porque não serão decepcionados. A nossa frustração é do tamanho da nossa expectativa. A nossa decepção é do tamanho da nossa expectativa. Então, não crie expectativa em relação ao outro. Faça o que tem que ser feito, porque tem que ser feito para a glória de Deus. E ele diz assim, versículo 17 e 18. Até quando, Senhor, ficarás olhando? Livra-me da violência deles, salva dos leões a minha preciosa vida. Renderei graças na grande congregação e louvarei no meio da multidão poderosa. Veja, a impressão que o salmista tinha é que o Senhor tinha se esquecido dele. Que o Senhor estava apenas olhando, mas que não fazia nada. Porém, ele volta atrás e diz o seguinte, olha, minha alma renderá graças na grande congregação, ou seja, eu testemunharei diante do teu povo. Eu te louvarei no meio da multidão poderosa. Eu não vou negar o Senhor, eu não vou abrir mão do Senhor, eu não vou retroceder. Eu vou permanecer firme no meu compromisso com o Senhor. Versículos 22 e 23 ele diz, Tu, Senhor, tens visto isso? Não te cales, Senhor, não te ausentes de mim. Acorda e desperta para me fazer justiça. Defende a minha causa, Deus meu, Senhor meu. Mais uma vez o salmista entende que o Senhor é o seu justo juiz. O Senhor é o seu justo. E ele finaliza o salmo nos versículos 27 e 28 dizendo, Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E eles digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. E a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo o dia. O que o salmista diz é que o seu testemunho serviria para levar outros a glorificar o nome do Senhor. O nosso testemunho deve levar outras pessoas a glorificar o nome do Senhor. A maneira como nós agimos, a maneira como nós falamos, a maneira como nós nos referimos às coisas de Deus e ao próprio Deus deve levar outras pessoas a desejar conhecer o Senhor, adorar o Senhor e glorificar ao Senhor. O grande problema é que tem pessoas que insistem em ser murmuradores. E quem é que quer seguir alguém que vive murmurando? Quem é que quer estar ao lado de alguém que vive o tempo todo murmurando? Ninguém gosta, ninguém quer. Então, se você quer atrair outros para juntamente com você glorificar a Deus, servir ao Senhor, testemunhe daquilo que Deus tem feito em sua vida. Testifique da bondade de Deus e você vai levar outros a desejar conhecer e servir ao Senhor. Que a sua boca seja porta-voz de Deus, seja um instrumento para levar outros ao conhecimento do Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, vamos aproveitar que estamos finalizando mais uma semana, colocar as nossas vidas diante do Senhor e agradecendo, por tudo que Ele tem feito por nós. Pai querido, muito obrigado por mais essa semana que está se findando. Obrigado por teu cuidado, por tua provisão, por teus livramentos. Obrigado por todas as tuas bênçãos sobre nós. Obrigado por saber que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso justo juiz, é aquele que vela por nós, é aquele que cuida de nós perfeitamente. Pai, que a bênção do Senhor permaneça sobre todos que nos assistem nessa manhã ou em qualquer outro horário. Que o Senhor continue cuidando, suprindo as suas necessidades, restaurando aqueles que estão enfermos, salvando aqueles que ainda não te conhecem e gerando no coração de cada pessoa o desejo de buscar ao Senhor, de amar ao Senhor e de servir ao Senhor. E todos que aqui estão nessa manhã e os demais que vão assistir depois possam ser impelidos pela tua palavra a glorificar o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por saber que o Senhor cuida de nós em cada detalhe
da nossa vida. Toma em tuas mãos, Senhor, aqueles que porventura têm se levantado contra nós ou têm intentado o mal contra nós. Transforma, Senhor, essas vidas. Repreende-os nas suas ações, transforma os seus corações e gera novidade de vida em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. Se Deus permitir, segunda-feira nós estaremos aqui novamente compartilhando a palavra de Deus. Mas não esquece de ainda compartilhar esse link com o maior número de pessoas que você puder, para que outras pessoas também sejam alcançadas e abençoadas pela palavra de Deus. Deus abençoe, forte abraço e até mais, se Deus quiser.